Mateus capítulo 24. O sermão profético, o princípio das dores. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. A grande tribulação. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. A vinda do Filho do Homem. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão
somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens ao campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. O dever de vigiar. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: Meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e lhe infligirá o castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25. A parábola das 10 virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, sai ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos, mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, a vida eterna e o castigo eterno. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou sem roupas, ou doente ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 26. A conspiração contra Jesus. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro que seria dado aos pobres. Percebendo isto, Jesus lhes disse: Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar o bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prevê que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro lhe respondeu: Ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo.
e, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me trai está próximo. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderias rogar a meu Pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram duas, e disseram: Ele afirmou: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse: Ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: Ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: É como dissestes. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia? Que vos parece? Eles responderam: É réu digno de morte.
Então, alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos, e outros deram-lhe tapas, dizendo: Ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E jurando ele, negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E então, saindo dali, chorou amargamente.